na realidade, que é muito mais complexa do que um lado só. E um argumento econômico que usa a impiedade de modo técnico não é argumento econômico, é o que é impiedade, é desumanidade e desumanização. Tudo é pejotizado, motorista, carro, custos da casa, alimentação comprada, tudo, viagens internacionais, tudo é pejotizado. Isso é luta de classes não declarada, ela só não é declarada. Ela não é declarada, mas é uma luta de classes, porque ela quer conter o bem-estar das populações mais pobres em cima do sacrifício salarial e das pensões das populações mais pobres. Mas ela não quer ceder um pedacinho aqui. Isso é luta de classes não declarada, ela só não é declarada. Ela não é declarada, mas é uma luta de classes, porque ela quer conter o bem-estar das populações mais pobres em cima do sacrifício salarial e das pensões das populações mais pobres. Mas ela não quer ceder um pedacinho aqui. Esses movimentos se encantam tanto consigo próprios que eles passam a detestar tudo, como diz o Caetano Veloso, que não é espelho. Esse é o problema, quando perdem de vista o todo, o universal. Não te parece isso aqui? Então vamos falar um pouco dos cenários. Hoje, assim, uma das questões que eu vejo que mais preocupam os críticos do atual governo é um certo descontrole das contas públicas, com um aumento que, segundo afirma, é cada vez mais vertiginoso do déficit público. Você acha que até o fim do mandato do atual presidente há alguma disposição para controlar esse déficit para que ele não aumente e diminua, ou você acha que a gente corre mesmo o risco de entregar em 2026 uma gestão pública muito pior para o próximo presidente e isso seria muito bem utilizado pela oposição? Olha, eu te confesso que eu já fui mais ortodoxo em economia, especialmente em macroeconomia. Sim. Eu era assim mais plano real, sim, quase que acolhendo o discurso do plano real como uma ortodoxia, que se mantém verdadeira, sim, os fundamentos você não pode alterar, ou seja, um banco central razoavelmente independente para ser o controlador da inflação, com metas de inflação, com uma banda para mais e para menos, mas dentro da meta, e o Banco Central arbitra a taxa de juros, exatamente para evitar a explosão da dívida, baixar a bola do consumo, desaquecer um pouco a economia, pressionar e rebaixar a inflação. Com isso, a taxa de juros cai e a dívida pública vai entrando nos eixos, em torno de 50% do produto interno bruto. Hoje nós estamos em 72%. Eu pensava dessa maneira, controle rígido da inflação, na parte monetária, né? Na parte fiscal, que é tributos versus despesas, manter um superávit fiscal mais ou menos de 3%, 4%, como o governo Lula 1 manteve, depois não. Defendia isso, acho isso razoável, não sou contra, acho isso razoável. Portanto, a política fiscal equilibrada como suporte para ter um crescimento econômico sustentável e continuado ao longo do tempo, e a questão cambial que impacta na taxa de juros, né? Você ter o câmbio flexível como nós temos. Sim. Os fundamentos do Plano Real, desde que o Plano Real foi instalado em 1974, méritos do Itamar Franco e do Fernando Henrique Cardoso, para ser justo, os dois, que afinal de contas quem era o presidente era o Itamar, e quem escolheu o Fernando Henrique foi o Itamar, e apoiou o Plano Real. Então isso eu acho que se mantém, e o PT foi coerente, o PT mantém isso razoavelmente bem. O que acontece no período mais recente? Se o raciocínio for rigorosamente matemático, lá na frente, em 2027, você tem um desenho de uma crise gravíssima, porque a dívida está alta, a taxa de juros tem que estar onde está, 15%, para pressionar para a inflação cair e estabilizar num patamar mais baixo. Tá bom, mas pode ser um pouco mais baixo. E reduzir o estoque geral da dívida pública. Na medida que você faça cair os juros, você diminui o estoque da dívida pública na relação com o produto interno bruto.
Se você fizer projeções estritamente matemáticas da agora até 2027, estritamente matemática, deixa a política econômica de lado, você tem um cenário sombrio. Cenário sombrio. Não é de crescimento da inflação, mas é de manutenção da taxa de juros num patamar muito alto, pode até descer de 15, chegou em 10, já está alto. Passou de 10, preocupa demais, né? Então nós estamos assim no cartão amarelo, chamando a atenção. E isso, se vem acompanhado de crescimento da dívida, começa a ideia de vulnerabilidade macroeconômica. Com a ideia de vulnerabilidade, o capital externo foge, o dólar foge. Quando o dólar não vem de fora, o dólar de dentro, especulativamente, sobe. Quando o dólar sobe, especulativamente, a bolsa cai. Então você começa a ter todos os sinais de desinvestimento. Esse é um cenário que poderia vir a acontecer matematicamente em 2027. Só que tem governo, tem o contraditório e tem política econômica e decisões políticas que podem ser tomadas a cada tempo. Você tem duas linhas hoje muito nítidas. Quando você pega as direitas de um modo geral, desde os liberais em economia, os liberais ortodoxos, que acham que não tem que haver regulação nenhuma no mercado, que o Estado não tem papel algum na regulação da vida econômica, que os mercados têm que ser livres e assim por diante, até a extrema-direita, você tem o mesmo discurso, que o modo de restabelecer o equilíbrio macroeconômico é, além do controle da inflação, com metas de inflação, além da flexibilidade do câmbio, além da taxa de juros alta, pelo menos durante um certo tempo, é você conter o gasto público e reduzir o gasto público. Em tese, eu diria que esse é um dos discursos, na realidade, que é muito mais complexa do que um lado só. Em tese. Mas o que eles querem importar? Eles querem evitar a indexação do aumento real do salário mínimo ano a ano aos proventos da aposentadoria. Ou seja, eles querem golpear o pobre brasileiro, velho e aposentado, que ganha um salário mínimo e meio, depois de 40 anos de trabalho, cortar na renda que é baixa dos idosos aposentados. Eu acho que isso, antes de qualquer coisa, tem um nome. O nome vem até da religião. É impiedade. Isso é impiedade contra o ser humano. E um argumento econômico que usa a impiedade de modo técnico não é argumento econômico. É o que é impiedade. É desumanidade e desumanização. A segunda coisa é acabar com o aumento real do salário mínimo, corrigir pela inflação. Ou seja, o poder de compra real, que é um dos fatores que contribui não só para dinamizar o comércio, o varejo em geral, mas para melhorar o padrão de vida das populações mais pobres, você deixaria de ter esse benefício. Aliás, foi o que o Temer fez e o Bolsonaro. Em 6 anos, eles eliminaram a correção do salário mínimo com um ganho real acima da inflação. O Lula retomou isso. Isso veio de 2003, no primeiro governo Lula, no primeiro ano, Fernando Henrique não fez isso e foi retomado agora. A questão é, se em algum momento você tiver que conter ganhos reais, eu em tese não sou contra, desde que o outro lado mostre a sua disposição, em fato, de contribuir. O que é o outro lado? Quando você pega a pirâmide da distribuição de renda no Brasil, é uma pirâmide assim, que quando ela chega aqui no vértice, você tem uma torre. Essa torre tem 220 mil famílias. E a torre termina com uma agulha. Essa agulha tem 140 mil famílias. Essa agulha aqui concentra 40% da riqueza nacional. Nossa, esse povo não paga imposto de renda na pessoa física, não paga. Tudo é pejotizado. Motorista, carro, custos da casa, alimentação comprada, tudo, viagens internacionais, tudo é pejotizado. é pago e recebe no nome da empresa, e não Mas é tudo, não paga imposto de renda na pessoa física. E a proposta agora é pagar 10%. Olha só, a classe média paga 27,5%. Professor e
professor universitário paga no contra-cheque 27,5%. Né? Então, você não tem, do lado de lá, do lado, por assim dizer, das grandes elites endinheiradas do país, uma disposição natural para acabar com a luta de classes cruel que o capital financeiro faz contra o mundo do trabalho no Brasil, que isso é luta de classes não declarada. Ela só não é declarada. Ela não é declarada, mas é uma luta de classes, porque ela quer conter o bem-estar das populações mais pobres em cima do sacrifício salarial e das pensões das populações mais pobres. Mas ela não quer ceder um pedacinho aqui. Sim. Não é matar a galinha dos ovos de ouro do capitalismo, não. É ceder um pedacinho aqui. Então, por exemplo, quando você fica sabendo que o Brasil hoje concede, juntando União e Estados, 800 bilhões de reais de isenções tributárias, 800 bilhões de reais de isenções tributárias, de modo que você pudesse fazer um acordo. Não vamos eliminar as isenções, vamos ver quais que se justificam em função de criar novos estratos da economia com alta tecnologia, com alta produtividade, induzir o crescimento, diminuir as desigualdades regionais. Vamos dizer que fosse em torno de 400 bilhões as isenções. Então vamos fazer um acordo em torno dos outros 400 bilhões. Como não dá para tirar de uma noite para um dia, eu sou contra o 880, isso não funciona, isso na vida nunca funcionou, você poderia pactuar em 10 anos, nós vamos reduzir as isenções tributárias, sem conceder novas, à base de 40 bilhões ao ano. Você faria uma coisa gradual, administrável, em condições de todos os agentes econômicos absorverem e os governos se prepararem para isso. A segunda coisa, a tributação sobre dividendo, que na Europa é de 20%, nos Estados Unidos é 20%. O que é o dividendo? Você investe numa empresa e você vai ganhar no final do ano, você tem ações, mas você vai ganhar no final do ano, em cima da massa de lucro, uma participação estatuída pelo Conselho Administrativo. É o dividendo. O Brasil é 0% de tributo. Agora que começaram gradualmente uma tributação muito moderada. Na Europa é 20%, nos Estados Unidos 20%. Nem tributação sobre dividendo o capital financeiro no Brasil ou os possuidores de ações em alto volume de empresas pagaram. A terceira coisa, que é extremamente polêmica, essa eu acho que não tem a menor chance de passar, é a tributação sobre transmissões de bens, heranças. Aqui no Brasil é de 4%. Na média, né? 4 a 8, mas na verdade é 4%. Como é que funciona no mundo? No país mais capitalista do planeta, os Estados Unidos, a tributação sobre heranças é de 50%. Não estou falando de país socialista, não. Capitalismo mundial, os Estados Unidos, 50%. Por quê? Porque eles têm uma ética na história da construção da democracia americana, aquela história do cowboy solitário que entra pelos interiores afora, enfrenta tudo, o deserto, as intempéries e tal, e vence na vida. Eles valorizam o trabalho. É uma ética que valoriza o trabalho. Eles não aceitam que os filhos possam se apropriar de 100% do patrimônio deixado pelos pais, porque quem trabalhou foram os pais, não foram os filhos. Então 50% pertence à sociedade, via tributação estatal. 50% à família tem. Só que a lei recebeu um aperfeiçoamento e os 50% tributáveis foram divididos em dois. 25% vão para o Tesouro Público e 25% a família tem a prerrogativa de distribuir. É por isso que institutos de pesquisa, universidades, hospitais, escolas públicas, investimentos urbanos nos Estados Unidos, todo lugar que você chega tem uma plaquinha. Por exemplo, as escolas onde as minhas netas americanas estudam, que nasceram lá, são escolas públicas. As duas escolas estão dentro de parques. Quem é que doou os parques e os imóveis? Famílias ricas. Isso é um padrão americano. Eles tomam conta de universidades inteiras, né?
Eu estudei na Universidade de Delaware e a Universidade de Delaware é 100% financiada pela família do povo. E é muito totalmente financiada, não tem um tostão de dinheiro público. A mentalidade não. É outra E é mentalidade. muito comum eles formarem fundos. Isso. Por exemplo, nós queremos selecionar os talentos Fundo patrimonial. dos Estados Unidos na área de medicina. E fica uma fundação a vida inteira fazendo isso. A partir dos fundos. A partir do Mas eles criaram ali no Brasil. E tem gestores profissionais de fundos. Né? E isso é uma coisa interessante. O que foi proposto no Brasil era uma coisa moderadíssima e gradual, e que não chegaria nem a 15%, gradual, que foi recusado. Então, a questão é essa. É justo você, em nome do equilíbrio macroeconômico, em nome da saúde da economia, fazer os arranjos macroeconômicos em cima da privação do bem-estar das populações de baixa renda e da classe média, que não aguenta mais, que a classe média, além de pagar 27,5%, uma coisa que as esquerdas no Brasil não falam, que elas têm uma visão preconceituosa em relação às classes médias, preconceituosa, embora sejam de classes médias. O que menos tem nas esquerdas hoje é gente de macacão de chão de fábrica. Tem preconceitos contra as classes médias. Dividir um tempo dentro desse mesmo tema. Em que momento a classe média, essa que você disse que está na esquerda, mas na verdade a maior parte está no serviço público. Em que momento essa classe média se distanciou da outra parte da classe média, que está na iniciativa privada e que hoje faz o discurso bolsonarista? Porque tem algo estranho que precisa ser consertado nesse país, porque todo mundo que conhece diversas pessoas que são da classe média, que não pertencem ao extrato público da classe média, porque no meu entendimento assim, totalizante, são duas classes médias, uma classe média no serviço público que se equipara a uma classe média da iniciativa privada. Essa classe média da iniciativa privada morre de inveja da classe média que está no serviço público. E elas não se entendem. Aí a classe média que está na iniciativa privada, as pequenas e médias empresas, pagando imposto, assumiu um discurso radical que, na verdade, protege as elites e não a própria classe média. Só assumiu um discurso mais radical e caiu no campo gravitacional das direitas depois do colapso do PSDB. O PSDB se Pronto. Então é isso que eu gostaria que chamasse o pessoal que fez de acordo, porque, para mim, é o X da questão dessa próxima eleição. Tem que haver um discurso para essa gente. Isso aí eu até trabalho um pouquinho. Tem que ter um discurso para essa gente. Mais nesse livro mais fininho aí. Mas, onde se vê um dentista que, desculpa te interromper, que se arrebenta todo mês para poder ganhar 10 mil reais no consultório dele, pagando imposto, passando dificuldade, um advogado, um outro profissional qualquer, liberal, fazer um discurso bolsonarista. É porque eu falo isso com muitas pessoas, as pessoas não gostam, porque eu sou meio super sincero, por isso se chama inveja social. Você não acha que o cara que faz serviço público ganha bem, não. Você acha que ele está ganhando muito, porque você não está conseguindo ganhar o que ele ganha. Aí você adota um discurso radical. E a coisa mais enigmática é que essa mesma classe média, que caiu no campo de atração das direitas e acabou gravitando ao redor até da extrema-direita, sem ser de extrema-direita, e ela não deixou de ser democrática, embora tenha feito essa descida quase chegando na porta do inferno, né? Enfim, mas ela não deixou de ser democrática. Por quê? Porque aí a gente tem que olhar para trás. Essa mesma classe média elegeu Pimenta da Veiga, prefeito do PSDB em Belo Horizonte, elegeu Patrus Ananias do PT, elegeu o Célio de Castro do PT, elegeu o Pimentel do PT, elegeu o Márcio Lacerda do PSB, elegeu o Calil, que é uma coisa solta, de três bocados, sem Calil é um Malafaia. Enfim, elegeu essas mesmas classes médias, mas de repente, em Belo Horizonte, que sempre teve voto progressista, nas duas últimas eleições, o Bolsonaro ganhou do Lula em Belo Horizonte. Ganhou em 2018, ganhou em 2022. Lula ganhou em Minas, mas perdeu em Belo Horizonte. Então não dá para você tomar o momento atual, ou um conjunto de anos, ignorando o retrospecto. Você tem que tentar... O Cássio foi enterrado e o telefone de um lugar eu posso passar para você, para sua quebra. Ah, legal. Tá ok, ótimo. Obrigado, viu? E aí você coloca uma questão que é muito difícil
tentar Você vai elucidar. ser desafiado. Mas o que eu tenho pensado? Tentar encontrar um caminho para essas pessoas. Voltando lá, as classes médias, de um modo geral, né, que são tributadas em 27,5%, além disso, como elas querem melhor educação de qualidade para os filhos, não confiam na escola pública, põem na particular, é um custo alto. Elas querem saúde de melhor qualidade, desconhecem o que é o SUS, mas nas grandes cidades o SUS é muito sobrecarregado, dá uma imagem que não é de muita eficiência, que é muito desconhecimento, vão para o plano de saúde privado. Estão pagando a prestação da casa própria, quando não pagando a prestação do consórcio. O que é que sobra? Nada. Na medida que a pessoa entra na escalada de rebaixamento de status, o problema do status é uma coisa meio demoníaca, porque o status é uma comparação empírica, imediata, emocional, que a pessoa faz com quem está ao lado. Eu estou mantendo o meu padrão, estou subindo ou estou perdendo. Quando a pessoa tem uma sensação de perda de status, e isso vem acompanhado de frustração, e no mundo da política começam a acontecer coisas como, por exemplo, o mensalão, aí você tem uma mistura que dá no desencanto. Agora, classes médias, olha só, quando nós estávamos ali na segunda metade da década de 70, o Geisel já tinha com o Uber em 74 introduzido a distensão lenta, gradual e segura, que ele percebeu que a ditadura ia acabar com as Forças Armadas, que estavam sendo tomadas pelo setor dos porões da ditadura, que se envolveu com corrupção, assassinatos e tal. Ele abreviou o fim da ditadura para não dissolver as Forças Armadas, que estavam entrando nessa loucura. Tanto é que o então ministro do Exército, o Silvio Frota, em 77, tentou um golpe contra o Geisel, e o Geisel se antecipou, destituiu e depôs todos os generais comandantes de exército, e botou uma turma que ele controlou. Então, naquele período, de 75 até 80, quando o sindicalismo de fábrica começa a atuar em 77, acontece um fenômeno no Brasil que nunca tinha sido observado. As classes médias tradicionais humanas, em 64, marcharam com Deus e a família pela liberdade com a ditadura, acusando as esquerdas de querer impor uma república sindicalista. Vocês já ouviram isso? O discurso era esse. Falava-se menos em comunismo e república sindicalista. A UDN tinha pânico de sindicato. Pânico. Falar em república sindicalista era pior do que falar em comunismo. Quando chegamos na segunda metade da década de 70, os filhos das classes médias antissindicalistas foram todos ao sindicato. Os médicos formaram um sindicato de médicos, engenheiros, sindicato de engenheiros, eletricitários, professores, Sindiute, surge em 1979, sociólogos, todo mundo foi ao sindicato. A Associação de Professores da UFMG foi criada em 1981. O Brasil inteiro, delegado de polícia que batia em entrevista, aprendeu a fazer sindicato e aprendeu a fazer passeata. Foi todo mundo para a rua fazer sindicato, fazer passeata e reivindicar. Todo mundo, até militar. Até militar. Militar não podia, né? Enfim. Então todo mundo foi. Qual foi a resposta do capitalismo global? Atacou o estado de bem-estar social na década de 70. E com a vitória da Margaret Thatcher no Reino Unido e do Reagan nos Estados Unidos, vem a ofensiva do chamado neoliberalismo. E o neoliberalismo pega o colapso do socialismo real, com a queda do Muro de Berlim em 89, o colapso da União Soviética. Portanto, toda a memória do chamado socialismo ruiu de uma só vez. O que é que ficou? Ficou a memória da utopia, mas a utopia se transformou em distopia. A utopia libertária virou um experimento autoritário. Resultado, as esquerdas entraram em colapso teórico, ideológico, político e existencial. Foi uma espécie de desorientação geral da qual não saímos ainda no mundo. Curiosamente, é nessa ocasião que surge o PT. O PT é a primeira resposta, não em escala global, mas como experimento nacional, de uma espécie de tentativa de criar alguma alternativa ao neoliberalismo. Embora na ocasião o PT nem entendesse o que era neoliberalismo, que estava acabando de surgir. Mas o fato é que o neoliberalismo vem prometer
democracia planetária, liberalismo planetário, mercados sem contenção, sem controle estatal, desestatização de tudo, reduzir o Estado ao Estado mínimo, justiça, segurança, infraestrutura e coisas desse tipo, privatizar tudo, um discurso neoliberal. Mercados livres, policentrismo mundial, competição global, fronteiras abertas, trânsito livre dos cidadãos entre as fronteiras, um discurso com coisas muito interessantes, mas coisas também que nós sabemos em que deu. O resultado é que a promessa deu em quê? A promessa deu em guerras de invasão, volta dos nacionalismos, surgimento de autocracias religiosas, o caso do Irã, massacres e massacres na África, elevação exponencial da riqueza global, mas também elevação exponencial da desigualdade global. Então as promessas não foram cumpridas. Em 20 anos, a utopia virou uma nova distopia. Virou uma nova distopia. Foi nessa crise do neoliberalismo que ele fez o voo da galinha, né? Ele prometeu o voo da águia, ficar lá na montanha, na verdade ele fez o voo da galinha, durou 20 anos. Durou 20 anos e começou a entrar em crise. A primeira resposta global do que era o campo da social-democracia foi a ideia da terceira via. Mas a terceira via não foi outra coisa senão o quê? Uma espécie de social-democracia sem social-democracia. Ficou um liberalismo morno, sem alternativa. E o PT, quando surge, não tinha a visão amadurecida que hoje ele tem. A visão, não as práticas, né? As práticas do PT eu acho muito criticadas, mas o ideal não tinha, ainda falava em socialismo. Vai demorar 15 anos para passar do discurso genérico sobre o socialismo para começar a admitir que a democracia é um valor universal, que a social-democracia é uma boa ideia. Não falava em social-democracia, porque existia o PSDB para não confundir. Mas a aproximação do PT à social-democracia acontece quando ele entra no poder. Quando ele entra no poder, ele deslocou do poder o PSDB e ele assumiu de fato a social-democracia sem falar que era social-democracia. Vem o chamado lulismo, né? Então, voltando nas classes médias, você tem o fenômeno da sindicalização dos assalariados de nível universitário. Com o neoliberalismo, qual foi a resposta do capitalismo para conter a força do mundo do trabalho e dos assalariados das classes médias? Para conter a social-democracia e combater, para destruir o estado de bem-estar social que se baseava em tributação progressiva. Como é que eu corto o estado de bem-estar social? Eu corto no dinheiro, na tributação progressiva. Como é que eu corto na tributação progressiva? Se não tiver luta de classes do trabalho contra o capital. Como é que eu corto a luta de classes? Sufocando o sindicato. Como é que vem o sufocamento do sindicato? Pejotização, os médicos perdem a carteira de trabalho, os engenheiros perdem a carteira do trabalho, exceto no setor público, todo mundo perde a carteira do trabalho, vem a pejotização, agora eu sou empresário de mim mesmo, isso se generalizou, as classes médias que puxaram, depois do ABC, o movimento sindical, caíram no individualismo em função da pejotização, inventam a terceirização da terceirização, a uberização e a complementaridade produtiva. Você não produz mais tudo em um só país. E aí a China começa a crescer. Vão todo mundo para a China, que a força de trabalho é mais barata, o custo de produção é mais barato. Então vai todo mundo para a China, e a China crescendo, e o capitalismo realmente globalizou. Um computador, ele era produzido na Tailândia, ele era uma parte dele, uma parte na China, uma parte em outro lugar, enfim, era montado. Virou capitalismo de plataformas e tudo financeirizado. O capital financeiro sem pátria, né, como se fosse uma superestrutura, dominando isso. Então, o mundo do trabalho começou a se dissolver. E vem a automação, a revolução tecnológica. Então, essa classe média politizada, progressista, sindicalizada, culta, de formação universitária, assim como ela surge, em menos de 10 anos ela desaparece. Ela vai para a pejotização. Os médicos antes eram companheiros do progressismo. Os médicos hoje são bolsonaristas no país inteirinho. Ô, João, você
Você diria Isso, gente, em 20 anos, só um detalhe. Essa é uma. Qual é a outra classe média que se manteve imobilizada? A do serviço público. A do serviço público. Manteve os sindicatos que têm a garantia da estabilidade do emprego, mas perdeu força. Porque os líderes sindicais migraram da liderança sindical para serem vereadores, prefeitos, deputados, funcionários em governos. Os governos precisavam de quadros. Onde é que eles foram buscar os quadros? No movimento sindical. Melhorou os governos e gerou uma crise de liderança no movimento sindical. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Aí, o Lula, com o chamado lulismo, essas políticas de estado de bem-estar social, os programas sociais, gera em 5 anos, isso é um fenômeno sociológico, é um negócio que ainda está pouco compreendido. Segundo a métrica de consumo, que é classe A, B, C, D e E, o lulismo gera em 5 anos uma classe C de consumo com 95,6 milhões de pessoas. Qual que é o intervalo de renda dela? De 2 salários mínimos, de R$2.000 a R$6.000, chamada de classe média. Ela começou a andar de avião pela primeira vez, ir à praia com a família pela primeira vez, comer pizza em restaurante pela primeira vez, comprar carro em consórcio pela primeira vez, ter financiamento da NRV, com dinheiro da Caixa Econômica Federal pela primeira vez e tudo mais. Entrar na universidade com as cotas pela primeira vez. Então isso foi crescendo de 2006 em diante, até que chega nos idos de 2012, quando isso começa a alterar. O padrão não era mais sustentável e começa a ter uma alteração. Na hora que tem a alteração aqui, já com dejotização, uberização, dissolução do mundo do trabalho, na estrutura do capitalismo acontecendo e das classes sociais, na hora que tem essa alteração na renda, no status, e começa gente da classe C voltar para a pobreza na classe D e a perder a sensação de crescimento de status, acontece um mensalão durante um ano. Eles vão colar rebaixamento de status com corrupção. Vem a antipolítica. 2013, você tem as jornadas de junho. Como é que explica as jornadas de junho se não for assim? 2014 vem a Lava Jato e o lavajatismo, juntou tudo. E aí vem impeachment da Dilma, porque o culpado de tudo é o PT, o culpado de tudo é o Lula, o culpado de tudo é a corrupção, o culpado de tudo só tem um lado. E muito injusto, e muito injustiçados, inclusive, porque não houve o devido processo legal, enfim. Não estou dizendo que não tem culpa no cartório. O PT passou a mão na cabeça de quem não deveria ter a cabeça protegida. Aconteceu, sabemos disso. Né? Mas é como eu vejo, como eu consigo explicar. E essas coisas, você tem um lado estruturante, que isso não muda mais para trás, não volta mais atrás. A classe operária de chão de fábrica está acabando. Sim. As classes médias não vão mais ao sindicato. Mas a pobreza está aí, a desigualdade está aí, o mal-estar social está aí, a ameaça contra o estado de bem-estar social, a ameaça contra a democracia. Agora, qual é o problema verdadeiro para mim? O problema não é que o Bolsonaro é Bolsonaro, que o bolsonarismo é o bolsonarismo, que a extrema-direita é a extrema-direita. O problema para mim é a incapacidade do campo do progressismo de oferecer respostas globais e eficazes com proposta concreta para enfrentar o problema. Quem consegue fazer isso não é o PT, é o Lula. Com as intuições de classe que ele tem, as coisas que vêm do coração, ele é a vanguarda dentro do PT. Ele é muito melhor do que o PT. Mas o PT pós-Lula, quando eu penso, eu fico assustado. O que é um grande problema, porque o Lula não é eterno. Não, o Lula está datado. Quais são as lideranças que estão sendo preparadas? Esse é o problema. Esse é o problema sério. Você tem o Haddad, eu pelo menos gosto muito do Haddad. O Camilo Santana da educação, para mim, está se saindo muito bem. Estou gostando dele. Tem esse prefeito do Recife, o João Campos, muito jovem, mas tem um caminho. Essa menina de São Paulo, a Tabata, essa mulher é fabulosa. Essa mulher vai ser presidente da República. Tem que ser, vem de favela e tem 2 doutorados, um em ciência política em Harvard e um em não é geociências, é coisa espacial. Não é física, enfim, ela estudou. Estudou com bolsa, né? Pois é, ela vem de favela, chega lá, é uma líder que teve quase 10% dos votos para a prefeita de São Paulo. Né?
Agora, João, talvez junte-se a esse panorama todo que você fez a chegada de uma nova geração de jovens com uma superficialidade tal que nos assusta. Então, parece que vem junto que desemboca nessa realidade hoje, do século XXI. E aí é um grande problema. Eu quero fazer uma outra pergunta. Esse é o amigo. O nosso futuro próximo, analisando a sociedade brasileira pragmaticamente, não seria um pouco melhor se nós ficássemos na centro-direita, ao invés de ficar na centro-esquerda, para poder, de alguma forma, anular esse discurso estigmatizante do PT? Eu vou falar uma coisa aqui que você pode continuar filmando. Vai me dar um problemão, mas não é para te provocar, ser o nosso candidato. Eu sou genuinamente um social-democrata. Sempre falei isso. Aliás, eu me tornei social-democrata desde que eu voltei do exílio, e a minha vivência no exílio no Chile, eu vi o final do governo do Eduardo Frei da Democracia Cristã, vi metade do governo do Allende, saí lá do Chile um ano antes do golpe, vi o que é a democracia de massas, o que a democracia pode construir, vi os erros do governo da Unidade Popular, que teve um apelo da Democracia Cristã de uma ala para fazer uma composição, mudar o programa de governo, que estava muito radicalizado, e as esquerdas não aceitaram. Não que não houvesse o golpe, mas quem sabe poderia não ter havido. Enfim. Então a gente vai aprendendo com essas coisas. Eu fui me tornando social-democrata. E dentro do PT, quando participei da fundação do PT, eu já era social-democrata, declarado social-democrata, e talvez fosse das poucas pessoas no PT que não participavam de nenhuma das mais de 10 tendências ideológicas que havia dentro dele. Porque eu era um social-democrata e não queria organizar tendências social-democratas. Eu queria o PT e suas contradições internas vivendo a democracia interna. Até vivemos a democracia interna naquele período. Então essa era a minha visão. Agora, o que ocorre? Tentando juntar as duas coisas. Naquela ocasião, as esquerdas empolgavam as juventudes. Por quê? Porque nós tínhamos a nosso favor 21 anos de ditadura militar odiosa e que todo mundo tinha ódio moral da ditadura. E as esquerdas foram vistas, e com razão, como libertárias, porque passaram pelo que passaram, lutaram e eram tributárias daquela vitória. E ainda mais as esquerdas foram muito bem sucedidas no plano político, que, embora minoritárias dentro da Constituinte, aliaram-se ao Mário Covas e ao Fernando Henrique Cardoso, atraíram boa parte do MDB, e Ulisses Guimarães deu apoio, e nós tivemos a Constituição que nós temos, que é altamente progressista. Sim. Basta ver o capítulo 5, o artigo 5º da Constituição. Sim. Constitucionaliza a reforma agrária, constitucionaliza o SUS e assim por diante. Exatamente. Pode falar mal à vontade, ela é uma excelente. Então tudo vem de lá. Então as juventudes entraram em massa. Você lembra a queda do Collor, o impeachment do Collor? Estudantes secundaristas com as cores do Brasil no rosto saíram nas ruas do Brasil inteiro de modo espontâneo. As juventudes estavam vivendo em plenitude de cidadania com empolgação na linha do civismo democrático. Civismo democrático. E engajavam-se nas campanhas eleitorais, e nós tínhamos uma doce polarização. Política se faz com polarização, não se faz com ódio. Você tinha o PT, ainda impreciso, sem discurso, e tinha o PSDB, mas eram os gigantes que disputavam. Isso durou até 2014. Então, os anos dourados da nossa democracia, pós-ditadura, duraram 25 anos. Da Constituição de 88 a 2013. Com as ruas de 2013 começa a descer a ladeira. Nós perdemos e fomos perdendo e perdendo e perdendo. Né? Então passa um pouco por aí. De lá para cá, esta visão mais sombria do futuro da democracia no Brasil, o surgimento da extrema-direita, e coincide com o surgimento das redes sociais. O WhatsApp surge em 2016. Né? As juventudes migram para as redes sociais. Então ali, até a pandemia contribuiu com isso em alguma medida. As pessoas se sentem libertárias, se sentem opinando, se sentem participativas nas bolhas, com seu viés de confirmação. Mas isso também às vezes ajuda a mobilizar e botar o bloco na rua.
ajuda, mas é ambíguo. Só que agora a guerra está dentro das redes sociais também. Isso contribuiu para a crise do espaço público. As pessoas preferem muito mais fazer ação política nas redes sociais do que se colocar nos espaços públicos de reuniões como essa. Imagina quantas pessoas hoje no Brasil se dispõem num domingo às 4 horas da tarde participar de uma reunião como essa. Você conta nos dedos, é uma raridade. Imagina entre as juventudes então. Tá? Então você tem toda a razão. O grande problema é que a democracia precisa de democratas. Se nós não chegarmos aos jovens, a democracia não forma democratas. Se ela não forma democratas, ela não se consolida. Ela continua sob ameaça. Então, esse é o grande problema da minha geração. Uma das razões pelas quais eu aceitei o convite do Lula para ser candidato a deputado federal é exatamente por isso que você falou. Que papel eu posso, nessa altura da minha vida, cumprir em relação às juventudes? É por isso que eu estou escrevendo essas coisas, para fazer palestra, para falar em escola de ensino médio. A minha campanha, como é que é? Minha campanha não tem dinheiro. O dinheiro que eu tenho, minha família que me dá, meus irmãos e meu cunhado que me dão, para ter um certo conforto e tal, mas eu que dirijo. E a gente roda e tal, imprime esses livros, tudo é de graça, porque quem pagou foram os meus irmãos. Então, está coberto. Senão, não tinha condição. Eu ganho bem, mas eu trabalho em 4 municípios. 12 dias por mês eu sou consultor em educação para ganhar minha renda. Tem 12 dias que eu não posso fazer campanha, como agora estou aqui na Zona da Mata, que eu estou trabalhando sob contrato. Vou ter benefício, os professores gostam, apoiam e tal, mas não é uma campanha, é um trabalho profissional, né? Então eu não posso atender muito convite que eu recebo em função disso, mas eu estou tentando direcionar também parte do meu trabalho às juventudes de um modo geral. Tanto é que um próximo livro que vai sair, mais um fascículo, né? É sobre juventudes. Nós vamos fazer podcasts, vamos filtrando o que houver de melhor nesses podcasts, inclusive com jovens, é claro, participando. Já estamos roteirizando isso, para ver se escrevo alguma coisa sobre isso, escrever alguma coisa sobre guerra cultural. Isso é importantíssimo a gente falar, porque o que eles chamam hoje de guerra cultural surge em 2 momentos. Os 2 momentos nos Estados Unidos. Nos anos 60, que tinha que haver o que houve, e também no maio francês de 68, a emancipação das mulheres, o movimento feminista e todas as suas variantes, e segue-se a isso os movimentos de afirmação da personalidade humana, de respeito à individualidade do ser humano, à dignidade do ser humano, como ele é. Com isso vem a liberdade de orientação sexual, o respeito às várias manifestações do espírito humano, enfim. Isso tudo faz parte do processo, eu acho, do iluminismo, de libertação, de elevação civil do ser humano. É uma coisa muito interessante, faz parte. O problema é quando isso se descola das lutas sociais das classes trabalhadoras e do compromisso fundamental com a construção democrática. Quando isso ganha vida própria, você corre o risco de um certo, por assim dizer, não é isolamento, você corre o risco também, não é de um certo personalismo, mas nem de messianismo, mas é uma coisa mais na esfera psicanalítica mesmo, eu diria, narcísica. Esses movimentos se encantam tanto consigo próprios, que eles passam a detestar tudo, como diz o Caetano Veloso, que não é espelho. Esse é o problema, quando perdem de vista o todo, o universal. Não te parece, só te interrompendo, para você continuar a falar, não te parece que o mercado absorve todos esses movimentos e coloniza mentalmente eles, transformando isso de alguma forma em produtos que viram falas de Instagram, falas de internet, podcasts, produtos, livros e coisas do tipo? Eu vejo muita Rede Globo fazendo esse papel. Enquanto ela emancipa, ela transforma aquilo no produto. Por exemplo, a emancipação do negro. Agora nós vamos emancipar a negritude. Aí eles ficam dias, meses, anos. E aí eu começo a ver pessoas brancas perguntando, mas peraí, tudo bem, eles têm direitos, eles foram
eles foram segregados, foram escravizados. Cara, mas agora a Globo, tudo vai ser só negro, não vai ter mais espaço para branco. Eu acho que isso acontece com quase tudo do meu modo de ver. Com o movimento gay, com o movimento de empoderamento das mulheres, com o movimento isso que a Globo, de sustentabilidade e de proteção ao meio ambiente. essa colonização, por assim dizer, que a Globo faz, ela já era feita décadas antes da Globo existir nos Estados Unidos da América. Ontem, nos Estados Unidos da América, em 2.500 cidades, tinham multidões aos milhares e às dezenas de milhares nas ruas, protestando contra o fascismo do Trump e fazendo uma espécie de terceira revolução americana. A segunda foi a dos direitos civis na década de 60. A terceira agora é a resistência democrática em defesa da democracia contra o fascismo do Trump. Então ninguém coloniza o ser humano mentalmente, porque o ser humano ele vive a experiência do contraditório, da diferença, da pluralidade. A condição humana é a condição do interesse, mas é também a condição da pluralidade. Sendo a condição da pluralidade, é a condição da contradição, é a condição do debate. Então, isso, eu não tenho medo do mercado. Não tenho medo do mercado. O mercado dá suas piruetas, e, enfim, vai continuar. Não estou dizendo que ele é perpétuo, ele vai continuar, ele tem coisas muito nobres, coisas muito boas, emancipatórias, não tem dúvida disso. Né? Agora, não creio que coloniza. Por exemplo, mesmo os movimentos neopentecostais e pentecostais, com essa história de predestinação, economia sacrificial do dízimo, agora são dois dízimos, né? O dízimo devido a Deus e o dízimo devido à igreja. Então, em vez de 10% é 20%. Na verdade, é uma mais-valia extraída do pobre lá que ganha salário mínimo e meio ou 2 salários mínimos. Né? Enfim, isso eu estou falando daquilo que se diz religião e que não é religião. Porque entre eles hoje tem uma controvérsia geral, pela partidarização, ideologização, mercantilização e tal. O mercado é nobre, o mercado é emancipatório. O problema do mercado é que a maioria dos capitalistas não entenderam. Se o mercado for deixado sob controle dos capitalistas, os capitalistas destroem a si próprios e ao mercado. Porque eles não têm racionalidade de longo prazo. Eles têm a racionalidade de curto prazo, para transformar ideia em empreendimento, empreendimento em lucro. Agora, se deixar cada um com sua livre vontade e sua livre potência, isso vira uma coisa demoníaca, que eles vão se destruir na competição, ou vão fazer acordos de competição. Não vão formar oligopólios, vão formar monopólios, vão guerrear entre si. Então, a história do Estado desregulamentado é o maior conto de carochinha. Porque enquanto o Estado está sendo desregulamentado pelo lado de cá, em cima do pobre, ele está sendo ultracontrolado por empresários que não são magnânimos, para que tenham crédito subsidiado, como tem o agronegócio, que é uma grande coisa o agronegócio. Agora, crédito subsidiado, são os maiores devedores no Brasil, são os maiores beneficiários de isenções tributárias no Brasil. Então, é isso. E com um lobby fortíssimo no Congresso, que é onde passam todas as... Nós somos ainda, em certo sentido, um país que tem uma democracia recortada por corporativismos, né, por patrimonialismo. Ainda temos esses recortes. Tá? Enfim.